Vamos falar sobre o diodo Zener com uma pegada bem diferente. Já já eu vou trazer circuitos aqui para vocês desvendarem. O diodo Zener, pessoal, vocês sabem que a simbologia dele, preste atenção, a simbologia dele, todo mundo já nessas alturas já deve conhecer, né? O diodo Zener, ele sempre vem com essa simbologia, com esse travessão aqui, lembrando um Z. Ah, professor, isso é muito fácil, isso aí já estou acostumado a ver, isso aí. Ótimo, parabéns. Mas muitos se embolam quando esse mesmo diodo está no circuito. Muitos não sabem nem o objetivo do diodo Zener dentro da placa. Né? Às vezes está lá no circuito de entrada no diodo Zener, o camarada não sabe qual o fundamento dele ali. Alguns falam assim, esse diodo aí está aí para proteger a placa. Mas de que forma? Como protege isso aí? Eu já vi muitos professores ensinando, que é um circuito de proteção, mas nem ele mesmo sabe explicar como é que funciona aquele circuito de proteção, como é que se comporta, como é que vai proteger. Então, é isso que eu gosto de ensinar, as coisas mais esmiuçadas. Não é só falar solto, aqui é de proteção, pronto, e passa para outro conteúdo e acabou. Então, o aluno entra rude e sai mais rude ainda. Valeu, gente? Então, na placa-mãe, seja lá que placa-mãe for, quando eu falo placa-mãe, pessoal, não estou me referindo só a placa de notebook, de PC, não. Então, assim, a simbologia dele é essa aqui. Tem muita gente confundindo o diodo Zener com o diodo Schottky também, que às vezes o diodo Schottky também vem com um travessãozinho assim, ó, e muita gente fica achando que diodo Zener é diodo Schottky. Não é. Tá? Lá na frente a gente vai falar sobre esse diodo também. Mas hoje vamos falar mais precisamente sobre o diodo Zener. Pronto, esse aqui é o símbolo do diodo Zener, tá bom? Pronto. Como ele funciona? Vou digitar aqui em cima. Como ele funciona, gente? Como funciona? Bota assim, como ele funciona? Se você tiver com seu caderninho aí, anote aí. Como ele funciona, gente? Ele pode funcionar como um regulador de tensão. A gente vai ver isso daqui a pouco, valeu? Ele pode funcionar como regulador de tensão. Atua como proteção. Posso colocar isso? Posso. Atua como proteção. A gente vai estudar ele na polarização direta. Deixa eu colocar só um tracinho aqui para não bagunçar o negócio. A gente vai estudar ele na polarização direta. A gente vai estudar ele na polarização reversa. Perfeito. Então, ele funciona como regulador de tensão, ele atua como proteção. Nós vamos estudar ele na polarização direta, na polarização reversa. Quando eu te passar um diodo Zener, ele sempre vai ter uma tensão chamada tensão VZ. Tensão VZ. Outra coisa que você tem que guardar na sua cabecinha. Então, se o diodo é Zener, ele vai ter que ter uma tensão de trabalho. Professor, e onde é que eu vejo essa tensão de trabalho? Geralmente, ou no corpo dele, aqui no corpo dele. Professor, mas eu peguei um diodo e não tem no corpo do diodo. Se não tiver a tensão de trabalho no corpo dele, você vai pegar a referência dele que está em cima dele. Geralmente vem algumas escritas em cima dele. Aí você vai pegar essa referência que está nele, botar no Google, né? E pegar o datasheet dele. Se você tiver o esquema da placa-mãe, geralmente no esquema da placa-mãe também vai vir a referência do diodo Zener. Então, ou você pega o datasheet, pegando a referência que está no corpo do diodo, ou se você tiver o esquema da placa, você vai pegar o esquema da placa, serigrafado no esquema, né? Lá no esquema vai estar a referência do diodo e a tensão de Zener dele. Você pode pegar diodo de 3,3 volts. Você pode pegar diodo de 5 volts. Você pode pegar diodo de 6 volts, de 12 volts e assim por diante, gente. Mas é como eu estou falando, o importante é que vocês percebam. Porque se você olhar na placa-mãe, talvez vocês não consigam saber se é diodo comum ou diodo Zener. Tem isso também.
Não adianta você pegar uma placa-mãe ali a olho cru e dizer esse aqui é Zener, esse aqui é comum. Nem sempre vai ser possível isso na placa-mãe. Aí você tem que pegar realmente o esquema da placa, tá? Se não tiver o esquema, pegar o board view, que no board view também dá para você ver se ele é um diodo Zener, se ele é um diodo, né? Tem programas que abrem board view que já diz ali se é um diodo Zener, se é um diodo comum. Caso contrário, como eu estou te falando, vai no corpo do diodo, pega a referência e procura o datasheet dele na internet. É assim que vocês devem fazer. Anotem isso aí também. Porque olhando na placa-mãe, lá no cru, a olho nu, vocês não vão saber não. Se é Zener, ou se é comum, ou se é um diodo TVS. Assim fica complicado. Assim como o diodo Zener, como o diodo comum, o diodo Zener também, você vai ter que fazer aquela perguntinha básica para saber se ele é reverso, se ele está reverso ou se ele está direto. Quem tomou as aulas de diodo comigo aí já está entendendo o que é que eu estou dizendo. Eu vou fazer aqui um exemplo básico. Um exemplozinho bem basicão aqui. E aqui eu vou simular uma tensão. Deixa eu colocar 12 volts é melhor. E aqui eu vou simular uma tensão de 12 volts, tá? Vamos começar bem fácil. O diodo Zener, assim como o diodo comum, ele trabalha com, ele tem o anodo normal, gente. O anodo e tem o catodo. Ele da forma reversa, ele vai funcionar como eu falei, como regulador de tensão, como diodo de proteção. Mas ele da forma direta, ele vai funcionar como diodo comum. Ah, professor, quando é que ele está direto, quando é que ele está reverso? Por exemplo, quando a tensão, esse V aqui é de tensão, viu? A tensão do anodo é maior, esse símbolo aqui é de maior do que a tensão do catodo, ele está direto ou ele está reverso, gente? Nessas condições aqui, quando a tensão do anodo é maior, vou botar um sinal positivo aqui e um sinal de menos aqui. Quando ele está nessas condições, ele é um diodo direto ou reverso? Ele é direto. O anodo sempre tem que ser maior, eu vou colocar o sinal de mais. E o catodo sempre tem que ser menor. Pronto, nesse caso aqui, ó, eu coloquei um diodo Zener nesse circuitinho aqui. Nesse caso aqui, ele está direto. Por que ele está direto, gente? Porque no anodo, aqui ele tem 12 volts, tá vendo? Perfeito, ele tem 12 volts, então o anodo já está maior. E no catodo aqui, ó, ele está cravado no GND aqui, ó. GND. Então, ele tem o que aqui? 0 volts, não é isso? Ele tem 0 volts. Então, nessa situação aqui, gente, ele está direto, esse diodo Zener. Por mais que ele tenha aqui no corpo dele uma tensão aqui, por exemplo, de... Vamos dizer que aqui no corpo dele ele tem 3.3 volts, né? Digamos que ele tem 3.3 volts. Vou colocar aqui dentro, é melhor. Vou colocar aqui dentro. Digamos que esse diodo está de forma direta e ele tem 3,3 volts. Então eu quero que vocês me digam, nessa situação aqui, qual a saída tem aqui, ó? Qual a saída que temos aqui? Nesse momento aqui. Ele é um diodo Zener? É. Mas nesse circuito ele está funcionando como um diodo comum. Eu falei para vocês o seguinte, que o diodo Zener, ele pode funcionar como um diodo comum, ele vai ter uma queda de 0,7 volts, se ele funcionar de uma forma comum, a mesma coisa do diodo comum, gente. E se ele funcionar de forma reversa, essa tensão de entrada tem que ser maior do que a tensão de Zener.
Eu vou te explicar isso aqui mais na frente, tá certo? Pronto, pessoal. Vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. A tensão de entrada aqui está sendo 12 volts, correto? 12 volts. O anodo está maior, perfeito, correto. E o catodo está menor, correto. Nós sabemos que a queda do diodo, né, na condução dele, sobre ele vai ter uma queda de quanto? 0,7. Como ele está ligado no terra, cravado aqui no terra, gente, ó, cravado aqui no terra, a única tensão que vai ter sobre ele é a tensão de 0,7. Esse 3,3 aqui, ó, ele não está atuando nesse momento aqui. Ele não está atuando, gente. Ah, não está não, professor? Não. Esse 3,3 volts dele aqui, ele só vai atuar quando ele estiver de forma reversa. Mas como ele está de forma direta aqui, ó, ele vai atuar como um diodo comum, simples. Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, sobre ele aqui, ó, sobre ele, vai ter o quê? A tensão dele que é de 0,7 volts. E o restante da tensão vai ficar sobre o resistor, que é de 11,3. O resistor é que vai ficar com essa parcela de tensão. Mas a tensão do diodo, a saída do diodo aqui, vai ser 0,7. Porque o diodo ele está aqui com seu catodo aterrado. Ó. Ele está com seu diodo, com seu catodo aqui aterrado. Então a tensão que vai ser considerada aqui é a tensão dele, do diodo comum, de 0,7. Deixa eu limpar aqui. Então vamos mais uma vez aqui. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. O diodo Zener, ele pode funcionar como o Zener e pode funcionar como o diodo comum. Vamos ver aqui novamente. Mais um exemplozinho. Vou colocar aqui mais um diodo. Ligado ao terra como sempre. Diodo Zener. Eu vou colocar aqui 10 volts. E esse nosso diodinho, veja que ele está cravado no terra, viu, gente? Presta atenção nisso. Esse nosso diodinho, ele vai ser de 12 volts, certo? Ele vai ser de 12 volts, a tensão de Zener dele. Vou botar aqui, ó, VZ. De 12 volts, perfeito? Pronto. Como é que a gente faz análise nisso, pessoal? Como é que a gente vai fazer análise? A gente vai fazer análise assim, gente. Primeiro, você tem que se perguntar. Deixa eu botar aqui. Primeiro você vai perguntar. Você vai lembrar da regra, tá? Qual é a regra? Ele está direto ou ele está reverso? Pronto, ele está reverso. Por que está reverso, gente? Por que está reverso? Presta atenção onde é que está aqui o anodo e o catodo. Ó, onde está o anodo? O anodo aqui embaixo, ó. Olha onde está o catodo. Aqui em cima. E eu falei para vocês o seguinte, que para a gente descobrir se ele está reverso, se ele está direto, o VA tem que ser maior do que o VK. Entendeu? Aí ele está igual a direto, ó. Ele está direto nessas condições. Deixa eu botar aqui direto. Se tiver nessas condições aqui, ó, ele está direto. Mas se for ao contrário, gente, se VA for menor, ao símbolo de menor aqui, do que VK, aí ele está reverso. Então, ele está nessa condição aqui, ó. O anodo, né? O anodo aqui, ó, está menor, ó. Está menor. Por que está menor? Porque o anodo aqui é GND, ó. É GND, 0 volts. Não é isso? E o catodo está tendo o que aqui? 10 volts o catodo, ó. Ou seja, completamente errado para as condições do diodo. Então, ele está reverso. Se ligou? Ele está reverso. Pronto. A segunda coisa que vocês têm que analisar. A segunda coisa. Presta atenção aqui agora que o negócio vai começar a esquentar.
A segunda coisa que vocês têm que analisar é o que, professor? Vou digitar aqui agora. A tensão de entrada é maior do que a tensão de Zener? A tensão de entrada é maior do que a tensão de Zener? Sim, pessoal. A tensão de Zener é maior do que a tensão de entrada. Ou a tensão de entrada é maior do que a tensão de Zener? Sim ou não? Não! Nesse caso aqui, a tensão de entrada não é maior do que a tensão de Zener. Então, ele vai funcionar como uma chave aberta. Deixa eu apagar isso aqui. Veja que aqui tem 10 volts e a tensão de Zener é 12 volts. Então, nesse caso aqui, não vai haver circulação de corrente. Esse diodo Zener, ele não vai atuar. Ah, professor, por que não vai atuar? Porque a tensão de entrada é menor do que a tensão de Zener. Ou seja, esse diodo aqui ele vai funcionar como uma chave aberta. Ele vai funcionar como uma chave aberta. Então, diante disso, qual a tensão aqui, gente, de saída? 10 volts. Por que 10 volts, professor? Porque o Zener, ele não vai atuar. O Zener não vai atuar. Então, essa tensão aqui ó, vai passar direto para cá. 10 volts. Entendeu? Ah, por quê, professor? Porque a nossa tensão de Zener é 12 volts aqui, ó. 12 volts. Então, esse diodo, ele não vai funcionar. Ele está como uma chave aberta. Ele não vai conduzir, ele não vai passar corrente. Um circuitinho desse serve como proteção. Isso aí. Vamos ver outro assunto aqui. Vamos ver outro circuitinho aqui. Não se preocupe com o desenho, viu? Se preocupe só com o conteúdo. Porque também, esse desenho tá feinho. Esquece isso, gente. Vou colocar aqui 5 volts. E vou colocar aqui 6 VZ. Qual a tensão de saída aqui? 5 volts. Aqui vamos ter 5 volts. Pronto, bora para outro circuito. Vamos apagar aqui. Colocar um bem fácil aqui. Todo mundo sabe que aqui é um resistor, né? Deixa eu botar aqui direito. Deixa eu botar o resistor aqui direito, porque senão vai ter gente aí que vai falar, o que é isso aí? Resistor. Uma tensão de Zener aqui de 9 VZ, certo? 9 VZ. Tensão de Zener aqui é de 9 volts. Certo? E aqui eu vou colocar 12 volts. Quanto é a tensão de saída aqui, gente? Ele está direto, ele não está reverso. O que acontece? Ele vai funcionar como diodo comum. Veja que o anodo está aqui e o catodo está aqui, ó. Perfeito, tudo certo aqui, ó. O anodo está maior e o catodo está menor. Então, tem circulação de corrente aqui? Tem, gente. Tem circulação de corrente aqui, ó. Claro que tem circulação de corrente aqui. Claro que tem circulação de corrente. Só que, como
esse cátodo está aqui travado no terra, o que é que vai sobrar sobre ele, gente? Vai sobrar o que sobre ele? Vai sobrar sobre ele, gente, o 0,7 dele. O 0,7 dele. Então a saída aqui, gente, vai ser 0,7. O restante da tensão vai ficar sobre o resistor. Entendeu, gente? E se eu piorasse a situação? E se eu colocar assim, ó? Pera aí, deixa eu tentar desenhar melhorzinho aqui. E se eu perguntar para você, se eu der 12 volts aqui em cima, diodozena aqui de 6 volts, valeu? Diodozena aqui de 6 volts. Eu quero que vocês me derem a tensão aqui de saída. Quero que vocês me deem a tensão de saída aqui. Pronto, peraí, eu vou botar ponto A e ponto B. Vou ter a tensão de saída aqui no A e a tensão de saída aqui no B. Me digam aí